Vamos lá então, segundo ano de novo, termometria, apostila 2, página 10. Então a gente vai prosseguir com os estudos aí, nossa terceira aula à distância. Galera, eu acho que vocês devem ter feito os exercícios das aulas anteriores lá, vocês devem ter visto que esse conteúdo não é um conteúdo complicado, a gente trabalhou conceitos assim muito simples nas aulas anteriores. Agora a gente vai ver um conceito um pouquinho mais elaborado, mas ainda assim continua um conceito muito fácil. Agora, digamos que é o cerne da aula, então agora a parte mais importante dessa termometria a gente vai ver na aula de hoje. Então uma aula assim que vocês têm que guardar ela com bastante carinho, e quando nós formos fazer as atividades avaliativas, essa aqui é uma aula que vocês têm que estudar para fazer essas atividades. Então, tô dando a dica, hein? Aprende bem, estuda bem essa aula, assiste ela várias vezes, volta lá, e aí no final eu vou deixar alguns exercícios para vocês resolverem, entra lá e tenta resolver esses exercícios, tudo bem? Bom, então escalas termométricas e conversões. Eu expliquei para vocês na aula passada o que era um termômetro. Eu só não expliquei como que um termômetro é calibrado, como é que a gente faz a calibração, como é que a gente escreve no termômetro uma escala. Porque vocês já sabem que um termômetro simples é um bulbo de vidro, onde você coloca mercúrio e conforme a dilatação do mercúrio, a gente tem a leitura na temperatura. Agora, como é que a gente faz aqueles risquinhos no termômetro, como é que a gente calibra ele? Então, esse processo é feito de uma maneira muito simples. O que a gente precisa, primeiro, é um ponto do gelo. Então, esse ponto do gelo é um ponto na temperatura de fusão da água sob pressão de 1 atm. O que eu quero dizer com isso? Então você vai pegar um recipiente, vai colocar o teu termômetro lá dentro, vai colocar uma mistura aqui de água mais gelo, e aí esse mercúrio que está lá dentro, ele vai ter um certo volume que vai depender da temperatura dessa mistura aqui. E esse pontinho onde o mercúrio está nessa situação, a gente vai chamar de ponto do gelo. É um ponto fixo ali, ó. Tudo certo? Então, uma mistura de água e gelo, pressão de 1 atm. Então, aqui nós temos o ponto do gelo. Existem muitas escalas de temperatura, muitas escalas. Nós usamos aqui no Brasil a escala Celsius. Não é uma escala que surgiu no Brasil, a gente copiou essa escala de outro país. Mas esse ponto do gelo aqui, na escala Celsius, vocês sabem quanto que é. Quanto é na escala Celsius? Olha aqui para mim, ó. Quanto é? Pensaram aí? 0? 0, né? Então o ponto do gelo na escala Celsius é 0. Veja, quando se foi pensada pela primeira vez na escala Celsius, já se escolheu esse pontinho aqui como sendo 0. Tá bom? Aí o que eu faço? Eu pego esse termômetro que estava numa mistura de água e gelo, e agora eu vou colocar esse termômetro numa mistura de água em ebulição, sob pressão de 1 atm. Quando a gente pegar o termômetro e colocar nessa situação aqui, o mercúrio que está aqui dentro vai receber calor, vai aumentar o volume, ele vai dilatar e vai subir pelo tubo aqui, vai subir pelo bulbo. Quando chega aqui e a temperatura estabiliza, nós vamos ter um outro pontinho, um outro ponto fixo, chamado ponto de vapor. Tá bom? Esse ponto aqui é a temperatura de ebulição da água. É aquele limite, aquele limiar, em que você não vai encontrar água mais no estado líquido. Então, acima de 100, pressão de 1 atm, você não encontra água no estado líquido. E aí, para escalar Celsius, vocês sabem quanto é esse ponto de vapor aqui. Quanto é? Pararam para pensar? Quanto é o ponto de vapor na escala Celsius? É 100. Tá aqui, 100. Galera, eu poderia ter escolhido o valor que eu quisesse aqui, 0 e 100 foi o que o Celsius escolheu. Mas eu poderia, por exemplo, criar uma escala de temperatura chamada escala Senhora de Fátima de temperatura. Então eu podia colocar aqui, se eu quisesse menos 20, colocar aqui, mais 200. Eu podia ter colocado, por exemplo, menos 50 ou mais 500. Então esses valores, esses pontos fixos ali, são valores numéricos que basicamente sou eu que escolho. Então eu posso escolher os valores que eu quiser. Não existe um valor ideal, um valor perfeito para eu colocar ali. Apesar que a gente vai ver uma escala que é bem legal, que é a escala Kelvin. Já vou falar dela para vocês. Então eu posso criar a escala de temperatura que eu quiser e dividir esses pontos aqui em quantas vezes eu quiser. Né? Então tá aqui, tá aqui mais ou menos o ponto do gelo, que eu já tinha marcado com vocês ali. E aqui está o ponto de vapor. E a gente pode dividir isso daqui, em quantas partes eu quiser. Quando a gente pensa na escala Celsius, o Celsius dividiu em 100 partes, né? Porque se você coloca 0 aqui e coloca 100 aqui, você acaba dividindo isso em 100 partes. Agora,
por exemplo, uma escala que os americanos usam, que é a escala Fahrenheit. Nessa escala, você tem outros pontos fixos. Nessa escala aqui a gente tem, ó, 32 para o ponto do gelo, primeiro ponto fixo, e nós temos aqui, ó, 212. Então, em quantas partes isso aqui foi dividido, ó? Em 180 partes, porque de 32 para 212 tem 180 partes aqui. Tá bom? Então essa aqui é a escala Fahrenheit. Tanto a escala Celsius quanto a escala Fahrenheit, eu posso falar a palavra grau, né? Graus Celsius ou graus Fahrenheit. Agora existe uma escala, que é uma escala perfeita, que é uma escala absoluta, que é a escala Kelvin. Essa escala aqui, que é a escala do Sistema Internacional, ela é bem interessante. Ela é bem interessante. O Kelvin, ele queria uma escala que não admitisse valores negativos. Então você nunca vai encontrar, por exemplo, na escala Kelvin, menos 2 Kelvin ou menos 5 Kelvin. A gente só tem valores positivos para o Kelvin. Então é 3 Kelvin, 5 Kelvin, 5.000 Kelvin e assim por diante. Agora você fica pensando, como que o Kelvin fez para chegar num valor de temperatura em que você não tem energia cinética média nas moléculas ou, né, nos átomos que compõem uma determinada amostra. Como é que o Kelvin fez para chegar nesse valor? Para você poder entender, eu queria que vocês olhassem isso daqui comigo. Então é fato que quando você vai dando calor para as moléculas ou para os átomos que compõem uma determinada amostra, a energia cinética média dessas moléculas começa a aumentar e a temperatura também aumenta. Então a gente poderia traçar um gráfico que mostrasse mais ou menos isso daqui, ó. Então, nesse pedacinho do gráfico, eu estou vendo a seguinte situação. Toda vez que a temperatura aumenta, a energia cinética média das moléculas aumenta. Então, a gente pode fazer um gráfico desse tipo aqui numa situação normal. Então, eu podia, por exemplo, colocar uma amostra dentro de um recipiente, começar a fornecer calor para ela, e à medida que eu vou fornecendo esse calor, eu vou medindo essa energia e vou medindo a temperatura junto. Então eu percebo que existe uma relação entre essas duas coisas. Claro que isso para temperaturas baixas é muito complicado de fazer. Por exemplo, uma amostra que o gás lá, o corpo esteja numa temperatura de menos 100, menos 150 graus Celsius, é muito complicado de fazer. Mas para isso existe a matemática. Então se você consegue fazer isso daqui, ó, para uma determinada faixa de temperatura, depois que você tiver com isso pronto, você pode fazer uma extrapolação matemática. Então se eu tenho a relação entre energia cinética e temperatura, se eu extrapolasse esse gráfico, quer dizer, se eu continuasse matematicamente esse gráfico para cá, ó, chegaria um momento que eu tocaria no eixo aqui, ó, aonde a energia cinética média das partículas que compõem um corpo seria zero. Então é como se você tivesse o estado estacionário, é como se as moléculas ou os átomos desse corpo eles não vibrassem, não rotacionassem, não tivessem energia cinética, e aí você teria a menor temperatura possível. Então quando acontece isso, quando você traça esse gráfico aqui e você extrapola para temperaturas menores, você atingiria esse gráfico nesse ponto aqui, ó. E esse ponto foi medido matematicamente, ele vale menos 273,15 graus Celsius. Então, esse seria o menor valor de temperatura possível no universo. Né? O menor valor de temperatura possível no universo. Mas você deve estar pensando assim, ó. Professor, mas esse valor não seria o zero absoluto? Porque eu já ouvi falar de zero absoluto. Zero absoluto não seria a menor temperatura que existe no universo? Então, olha que interessante. Olha que interessante. Vem aqui, ó. O Kelvin, ele queria criar uma escala que não admitisse valores negativos, certo? Então pensa comigo, se você fosse o Kelvin. Eu quero criar uma escala que não tenha valor negativo. Como é que eu faço? Eu vou colocar aqui, ó, que esse ponto fixo é 273, tá bom? Eu estou dando uma arredondada ali, beleza? Eu vou colocar que esse ponto aqui, ó, para o gelo, é 273. Por quê, galera? Olha como essa coisa aqui é interessante, ó. Se a temperatura aqui começasse a cair, qual era o menor valor que você chegaria aqui na escala Celsius? Você não chegaria no menos 273? Se isso aqui começasse a cair. Tem alguma temperatura mais baixa que essa? Não, ó.
Lembre que quando a energia é zero, ó, quando você tem aquele estado estacionário das moléculas que compõem o corpo, quando a energia é zero, você só pode ter essa temperatura. Você não pode ter uma energia menor que zero. Entendeu o que eu quis dizer? Ó? Então, se você pegar esse valor aqui, onde a energia é zero, a mínima temperatura que você pode ter é menos 273. Então, se a temperatura começar a cair aqui de 100, chegar em 0, menos 2, menos 10, cair, o máximo que você pode chegar aqui embaixo é menos 273. Entendam, então você não poderia ter uma temperatura menor, você não pode ter menos 274 ou menos 275 ou assim por diante. Então, se o Kelvin chegou e colocou aqui 273, quando ele for caindo a temperatura aqui, ó, caindo, qual é a menor temperatura que o Kelvin vai chegar? Não vai ser o zero aqui? Não vai ser o zero? Pode ter valores menores? Não pode. Porque quando a gente traçou esse gráfico aqui, extrapolou matematicamente, essa aqui é a menor temperatura que existe. Então, se você for caindo aqui na escala Celsius, você chega no menos 273. Se você for caindo a partir do 273 da escala Kelvin, você chega aqui no menor valor, que é o zero. E esse aqui, ó, né, esse valor aqui, corresponde ao que a gente chama de zero absoluto. Ou seja, o zero Kelvin. Então o Kelvin, para escolher os pontos fixos, ele pensou bastante. Lógico, meus queridos, que daí, se eu escolhi como ponto aqui, ó, 273, o Kelvin precisava ver em quantas partes ele ia variar esses pontos fixos. Então ele colocou um valor, teoricamente, aqui bem interessante, que é 373. Então ele dividiu aqui em 100 partes, Fahrenheit dividiu em 180 e o Celsius dividiu e também em 100 partes aqui. Claro que existem outras escalas, existe a escala Helmholtz, existe a escala Rankine, você pode criar uma escala de temperatura em casa, de repente quando a gente for fazer as avaliações eu posso criar uma escala de temperatura chamada Senhora de Fátima, eu posso criar a escala dessa maneira que eu expliquei para vocês. E veja então que não é difícil. Veja, se a gente construísse um termômetro caseiro em casa, era isso que você tinha que fazer. Então você pegava esse termômetro aqui, colocava ele numa mistura de água e gelo e marcava um ponto fixo. Pegava esse mesmo termômetro aqui, colocava numa mistura de água em ebulição, marcava esse outro ponto fixo aqui. E aí você ia dividir isso daqui em quantas partes você quisesse. Então construir uma escala é uma coisa simples, não é uma coisa complicada. Os exercícios de física, muitas vezes eles vão agir ou vão cobrar de vocês no sentido de você aprender a converter uma escala em outra. Então é isso que eu vou ensinar para vocês daqui para frente. Agora, galera, eu faço questão que aluno do segundo ano saia do segundo ano sabendo isso daqui. Isso aqui é uma informação importante. Eu não quero que vocês peguem e tenham um pensamento pequeno em relação a isso. O que é um pensamento pequeno? É aquele aluno que só decora a fórmula, que aprende lá como é que converte Celsius em Kelvin, decora a fórmula e usa aquilo para o resto da vida como se aquilo não tivesse significado nenhum. Só fórmula não vai deixar a física mais bonita para vocês. Então o negócio é você entender profundamente como é que as coisas foram feitas, né? E é isso que eu acho que é interessante, é isso que eu acho que faz diferença para todos vocês. Agora eu vou ensinar a fórmula, tá bom? Então a gente vai aprender a converter uma escala de temperatura em outra, fazendo uma proporção aqui, ó. Então, para a gente poder converter uma escala de temperatura em outra, vamos colocar aqui, ó, um valor em Celsius. Vamos colocar aqui um valor em Fahrenheit. E vamos colocar aqui um valor em Kelvin, tá bom? Não esqueçam, ó, eu vou puxar uma flechinha aqui, ó, e vou escrever para vocês que a escala Kelvin é uma escala absoluta, tá bom? E se eu perguntar para vocês o que é uma escala absoluta, é uma escala que não admite valores negativos, porque o máximo que eu posso chegar aqui é no 0 Kelvin, tá bom? Povo, para a gente fazer essa proporção, é muito simples, ó. Você vai pegar esse do meio aqui, esse do meio vai fazer menos o de baixo, o de cima menos o de baixo, tipo que a gente faz lá em Tales. Então fica assim, ó, C menos 0, aqui fica 100 menos 0. Você tem que fazer a mesma coisa para a escala Fahrenheit. Vamos lá, ó. Aqui de novo, ó. F menos 32. Aqui, ó. 212 menos 32. Aqui para a escala Kelvin. K menos 273.
E aqui, 373 menos 273. 373 menos 273. Beleza? Fácil, né? Isso aqui vocês aprendem a fazer no 9º ano, cara. Bem tranquilinho. Nada de complicado. Não vem falar para mim que isso é difícil, não, né? Então, ó, C menos 0, C. 100 menos 0. 100, ó. Em quantas partes o Celsius dividiu, ó? Aqui, ó. F menos 32. 212 menos 32. 180. Olha em quantas partes o Fahrenheit dividiu entre os pontos fixos. E aqui, K menos 273. 373 menos 273, que é 100. Então isso aqui, ó, já é uma expressão que pode converter uma escala na outra. Mas a gente vai fazer o seguinte, vamos deixar isso aqui um pouquinho mais simplificado. Então eu vou dividir, ó, todo mundo aqui por 20. Então eu vou dividir, ó, esse 100 por 20. Vou dividir esse 180 por 20. E vou dividir também esse 100 aqui por 20. Se eu dividir todo mundo por 20, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar assim, ó, C sobre 5, né? Porque 100 dividido por 20 é 5. F menos 32 sobre 9, porque 180 dividido por 20 é 9. E aqui, K menos 273, 100 dividido por 20, que me dá 5 também. Pronto. E eu apresento para vocês uma expressão que vocês podem usar para converter uma escala de temperatura em outra. Tá bom? Por exemplo, ó, você pode usar essa expressão para converter a tua temperatura corporal na escala Celsius para a escala Kelvin. Ou da escala Celsius para a escala Fahrenheit. Por exemplo, nós temos aqui uma temperatura normal na escala Celsius de 36,5 graus Celsius. Como que é essa temperatura, por exemplo, se você fosse americano? Qual é a temperatura normal para uma pessoa lá que é americana, que mora nos Estados Unidos lá? Como é que a gente fala em Fahrenheit quanto é a temperatura? Então você pode usar essa expressão para converter isso daqui para a escala Fahrenheit. Depois a gente vai fazer. Essa expressão, galera, ela é bem tranquilinha. Vocês viram que eu não quero que vocês fiquem decorando, é bem fácil, é bem fácil. E tem, de modo geral, tem caído e tem aparecido bastante, tá bom? Eu só vou fazer uma OBS com vocês aqui. Uma OBS. Que é bem importante. Essa expressão, ela converte a temperatura ponto a ponto. O que quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Se eu te pedir assim, converta 20 graus Celsius em Kelvin. Aí você usa essa expressão aqui, ó. Converta 30 graus Celsius em Fahrenheit. Você vai usar essa expressão aqui, ó. Agora, e se eu pedir para você converter uma variação de temperatura? Como assim, professor, uma variação de temperatura? Eu não entendi, professor. Por exemplo, ó, não precisa copiar isso ainda, mas pensa comigo o seguinte. Hoje de manhã, quando eu acordei para vir aqui para a escola, eu acho que a temperatura estava perto ali, ó, dos 10 graus Celsius. Agora deu uma esquentadinha. Agora deve estar uns 15 graus Celsius. Então, de manhã estava 10 e agora está 15. Então, você não teve uma variação aqui, ó, de 5 graus Celsius? Como é que eu faço para saber quanto é essa variação de temperatura na escala Celsius, por exemplo, na escala Fahrenheit? Como é que eu faço para fazer isso? Como é que eu converto uma variação de temperatura em outra variação? Veja, existem duas maneiras. A primeira maneira é você fazer o seguinte. É você pegar esse 10, colocar ele aqui, fazer a continha para a escala Fahrenheit. Depois, pegar esse 15, vir com ele, colocar ele aqui, fazer outra continha, achar as duas temperaturas e subtrair no final. Pronto, você vai achar a variação de temperatura na escala Fahrenheit. Agora, existe uma outra maneira mais simples para fazer isso. O que eu estou tentando dizer para vocês? Veja, é só você pensar o seguinte. Uma variação em Celsius está para quantas partes? Para 100, ó, que é a variação aqui dos pontos fixos. Uma variação na escala Fahrenheit está para quantas partes? De 32 para 212 está para 180 partes. Uma variação na escala Kelvin, aqui, por exemplo, está para quantas partes? Está para 100 partes. Mesma coisa, ó, posso pegar esses números aqui, ó, e dividir todos eles por 20 de novo, ó.
E eu vou chegar nessa expressão. Uma variação em Celsius está para 5, uma variação em Fahrenheit está para 9, e uma variação em Kelvin também vai estar para 5. Então, quando eu quiser calcular variações de temperatura, eu vou pegar essa expressão aqui, ó. Por exemplo, veja que interessante, ó. Se eu quisesse descobrir essa variação aqui de temperatura na escala Fahrenheit, como é que eu faria? Então, se de manhã estava 10 graus Celsius e agora está 15 graus Celsius, e eu sei que a temperatura variou 5 graus Celsius, como é que eu faço para descobrir essa variação na escala Fahrenheit? Fácil, ó. Eu vou pegar esse pedaço aqui, ó. Uma variação na escala Celsius está para 5, uma variação na escala Fahrenheit está para 9, certo? Aí eu vou trocar aqui por 5, ó. Então coloco 5 no lugar aqui, ó. Aí repito, aqui, ó, 5. Aqui, ó, Fahrenheit, e aqui 9. 5 por 5 dá 1, passo esse 9 aqui multiplicando. E a variação na escala Fahrenheit está para 9 graus Fahrenheit. Está aqui, ó. Então, entenderam, ó? Aqui no Brasil, essa variação foi uma variação de 5 graus Celsius. Agora, essa variação de 5 é como se fosse na escala Fahrenheit uma variação de 9. De 9. Entenderam? Cada partezinha da escala Celsius corresponde a 1,8 partes aqui na escala Fahrenheit. Então, cuidado quando vocês tiverem que converter variação de temperatura. Cuidado. Isso aqui converte a temperatura ponto a ponto. Então, uma temperatura em outra. Isso aqui converte uma variação de temperatura em outra variação. São diferentes. Tá bom? Então, tem exercício que vocês vão ter que fazer isso e tem exercício que vocês vão ter que fazer isso. Tá certo então, povo? Beleza? Tranquilo? Então, é o seguinte, ó. Eu vou fazer um exercício só com vocês nessa aula. E na próxima aula, que é a aula 4, aí eu vou fazer o restante do exercício com vocês. Então hoje, só para a gente finalizar a aula, para não ficar assim nada quebrado, eu vou fazer apenas um exercício com vocês. Então eu queria que vocês pegassem lá a apostilinha e vamos montar essa questãozinha com vocês. Então, ele diz assim, ó. A temperatura média de um ser humano é de 36,5 graus Celsius. Então ele está dizendo assim, ó, que a temperatura, claro que isso aqui é escala Celsius, 36,5 graus Celsius. Então a temperatura corporal média de uma pessoa aí. Determine essa temperatura na escala Fahrenheit e na escala Kelvin, tá bom? Então tem que converter isso aqui para as duas outras escalas. Pessoal, vamos primeiro pegar então a escala Fahrenheit, ó. Para a gente converter, é só pegar essa expressão. C sobre 5, F menos 32 sobre 9. Então, no lugar desse Czinho aqui, ó, o que eu vou colocar? Eu vou colocar essa temperatura. Então, vai ficar assim, ó. 36,5 dividido por 5. F menos 32 sobre 9. Então, você vai fazer a continha bonitinho, aqui. Vai dividir 36,5 por 5. Vai passar esse 9 multiplicando. O número que der aqui você vai multiplicar por 9. E aí esse menos 32 você vai jogar lá para o outro lado somando. Então você vai chegar que esse F aqui, ó, é 97,7 graus Fahrenheit. Então se você tivesse lá nos Estados Unidos, você vai falar que a tua temperatura corporal é de 97,7 graus Fahrenheit. Eu acredito que o Fahrenheit tem escolhido esses pontos fixos até por conta disso, né? Para falar que uma pessoa que tem febre está com a temperatura próxima de 100 graus, né? Então, se você está lá morando nos Estados Unidos, você vai falar assim, você está com febre, você tem que estar numa temperatura próxima de 100, né? Tá bom? Então, veja que interessante. E aí, a mesma coisa aqui a gente vai ter que fazer, ó, para converter isso aqui na escala Kelvin. Então, eu podia pegar esse pedacinho aqui, ó, C sobre 5, K menos 273 sobre 5. Veja que coisa interessante aqui também, ó. Eu posso cortar esse 5 aqui com esse 5 aqui e passar esse 273 lá para o outro lado. Então, acho que a professora de Química deve ter mostrado isso para vocês, né? Que Kelvin nada mais é que o Celsius mais 273. É uma coisa que eu vejo muitos professores de Química comentar com vocês dessa maneira aqui. Então, a minha temperatura na escala Kelvin, basta eu pegar o Celsius, que é 36,5, e somar com os 273.
Então isso aqui, ó, somando na escala Kelvin, a gente vai ter 309,5 Kelvin, que é a resposta. Então tá aí, ó. Então só o primeiro exercício para a gente poder ter alguma coisa para começar na próxima aula. Outra coisa que agora veio na minha cabeça, que eu não comentei com vocês, mas claro que isso aí é lógico que é dessa maneira, só que passou agora, eu preciso comentar para não ficar uma aula muito atrasada aí. Então, olha aqui para mim, ó. Olha aqui para mim. Lembra que eu estava falando de variação aqui? Vocês viram que a escala Celsius também, o cara dividiu em 100 partes, a escala Kelvin também em 100 partes, entre os pontos fixos? Eu não comentei com vocês, mas vou deixar aqui a informação, que uma variação na escala Celsius é igualzinho uma variação na escala Kelvin. Então, quando a gente tiver uma variação de temperatura, por exemplo, de 5 graus Celsius, é a mesma coisa que uma variação de temperatura de 5 Kelvin. É a mesma coisa. Tá bom? Quando a gente tiver uma variação de temperatura de 2 graus Celsius, é a mesma coisa que uma variação de temperatura de 2 Kelvin. Então, a escala Celsius e a escala Kelvin sempre vão ter a mesma variação. Tá bom? Galera, olha quanta informação importante a gente teve nessa aula. Tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a apostila e vou deixar indicado alguns exercícios para vocês resolverem, tá bom? Então vamos pegar a apostilinha de vocês. Eu quero que vocês vão lá para a página 32 da apostila. Página 32, onde está? Onde está? Olha aqui. Na verdade não é a página 32, é a página 31. Eu vou pegar e escrever nesse outro cantinho aqui do quadro, ó. Então vamos lá, ó. Página 31. Eu tinha pedido para que vocês fizessem do 1 ao 8. Então agora eu vou pedir para que vocês façam do 9 até o 16. Então, do 9 até o 16, vocês podem fazer para treinar. Veja, não existe fórmula mágica. Mesmo que a gente esteja mandando para vocês essas aulas online, uma coisa que nunca vai mudar é o fato de você ter que sentar, pôr a bunda na cadeira lá e estudar. Isso nunca vai mudar. Então, independente se você está assistindo aula online ou se você está assistindo aula presencial, independente de qualquer coisa, você tem que sentar lá e estudar. Sabe, galera, as coisas não estão fáceis esse ano, estão difíceis. E se vocês não tiverem esse empenho de continuar, de tocar a vida de vocês, lá para frente vai ficar muito mais complicado. Então, não é fácil para ninguém, né, essa quarentena que a gente está vivendo, o fato de estar isolado em casa, o fato de vocês não poderem estar vindo aqui para a escola, encontrar os colegas. Isso não muda o fato de vocês terem que continuar estudando, não muda. Sabe, muitas coisas da vida vai depender de vocês mesmos. O pai ajuda, a mãe ajuda, fazem tudo do bom e do melhor para a gente, tentam pagar o melhor estudo, mas depende muito de vocês. Então eles podem fazer um investimento enorme e você não aproveitar nada. Então, muita gente pensa que nessa quarentena que a gente está vivendo é um oba-oba, né? Eu vou dormir 6 horas da manhã, vou passar a madrugada inteira jogando, eu vou passar o dia inteiro na Netflix, e não é assim. Se vocês querem algo a mais, vocês têm que fazer isso por vocês. Então, tem que sentar, tem que estudar, tem que treinar, não entendeu a aula, volta, assiste de novo. Não tem fórmula mágica. Se tivesse uma fórmula mágica, cara, eu passava para vocês, a gente dava aqui na escola e estava tudo perfeito, tudo lindo, né? E não tem. Eu acho que a fórmula mágica é essa, é esforço, é dedicação, é comprometimento, organização que vocês têm que ter nesse momento, tá bom? Então contem com a gente quando vocês precisarem. Um abraço, tchau, até mais.